Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Next stop, the Twilight Zone. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 74 da série no geral, episódio número 9 da terceira temporada, o episódio Death's Head Revisited. Como é que ficaria uma tradução livre desse título? Então, é um pouco complicado traduzir isso daí, porque Death's Head é o nome que se dava à caveira com ossos cruzados que os nazistas usavam como Os insígnia. oficiais, né? Os oficiais usavam e aí não tem uma tradução exata. Death's Head é a cabeça da morte, né? O que encabeça a morte. É como Então, se fosse uma espécie de reencontro aos cabeças de caveira, né? Cabeças de morte, né? Eu não sei como é que saiu o título aqui em português, né? Revisitando as caveiras com ossos cruzados, seria. Reencontrando as caveiras com ossos cruzados. Seria Isso. algo assim. Exatamente, porque é uma Melhor. menção a esse cap que eles usavam, né? Reencontrando as insígnias da morte. Porque Death's Head seria algo como insígnia da morte. Sim. E o episódio ele vai falar justamente de uma questão judaica, uma questão de campo de concentração. Para quem conhece a história do Rod Serling era, sim, um descendente de judeus, né? Uma pessoa que tinha trabalhos importantes, né? Escrevendo roteiros sobre a temática. Por exemplo, tem um roteiro dele, né? Quem conhece um pouquinho da história sabe que ele fazia o Playhouse 90, né? Que era uma série feita para televisão, gravada ao vivo, não era? Sim. E esse episódio, o último episódio da série, que é o Na Presença de Meus Inimigos, In the Presence of Mine Enemies. Esse roteiro foi escrito pelo Rod Serling, é um roteiro muito polêmico, na época fez muito barulho, né? A CBS recebeu muitas ligações, mas é uma história contundente, sabe? Que tinha, por exemplo, no elenco o Charles Laughton, tinha o Robert Redford, o Arthur Kennedy, a Susan Conner. Detalhe que essa Susan Conner, né, não sei se estou pronunciando o nome dela corretamente, ela é famosa por uma história de 59, um filme muito interessante chamado Imitação da Vida, né, que é sobre aquela mulher branca que é filha de uma empregada negra, né? Então é um filme muito contundente também, sabe? Então eu tenho muita curiosidade de assistir, eu não assisti esse episódio, né? Aliás, tudo que envolve Playhouse 90 a gente tem curiosidade. É uma pena que não tenham sido episódios que sejam de fácil acesso. Aliás, até que são, porém eles são uma qualidade bem precária, né, e tal. Mas se você procurar, por exemplo, no archive.org, você encontra vários e vários episódios do Playhouse 90. E eu vou deixar linkado aqui na publicação. Então, assim, só para falar para vocês que o Serling tinha trabalhos assim, que realmente é um assunto que ele gostava de tocar. Ele sempre fala sobre autoritarismo de uma maneira ou de outra, nos episódios ficcionais dele, que, às vezes coisa que tem sci-fi, fantasia, mas ele sempre aborda isso. Tem aquele caso também, né, sem querer me estender, já me estendendo um pouquinho, né, que tem aquele episódio do Rod Serling que ele queria muito apresentar para a televisão, que é aquele New on Doomsday, né, que ele queria falar sobre aquele assassinato do menino Emmett Till, né, um menino negro que ele foi assassinado e sofreu uma violência absurda, né, e depois os caras que mataram ele ainda por cima saíram livres, né, então o moleque foi torturado, morto, então é uma história tenebrosa, e o Serling tinha uma verdadeira fúria em relação a essa questão. Ele queria muito colocar isso nos roteiros dele, só que ele não conseguiu de jeito nenhum, né? A gente até falou sobre o Dust, né, que é uma história também que fala de um jovem que está prestes a ser enforcado. A gente falou, acho que foi na temporada passada. Então,
né, o Rod Serling é um cara que ele tinha essa ânsia de falar sobre essas barbaridades e colocar e trazer reflexão para os espectadores, e era alguém que acreditava profundamente que a televisão, que o teatro, que tinha que ter esses temas, né, para que você pudesse colocar ali uma questão, um diálogo, um debate, né, Marcos? Sim. Não, sem dúvida. O Serling, ele acreditava que a TV poderia ser uma excelente plataforma para você discutir questões de importância social, política, que os anunciantes não queriam de jeito nenhum que temas de relevância social e política fossem discutidos, e, sobretudo, temas que estivessem sendo notícia na época em que o episódio fosse ao ar, né? Mas em Além da Imaginação ele tem um pouco mais de liberdade do que ele tinha no Playhouse 90 que você citou. E aí ele, mesmo ainda sofrendo censura direto da CBS, ele tentava falar de alguns assuntos, às vezes até com um pouco mais de objetividade, porque como o Além da Imaginação os temas eram fantasia, ficção científica, ele enfiava ali críticas à realidade da época. E às vezes passava, né? Ele conseguia até, com mais sucesso, tocar em assuntos. E desse episódio que nós vamos falar, ele toca indiretamente no assunto que estava na ordem do dia, né? Que estava acontecendo. Sim. O julgamento do Eichmann. O episódio foi ao ar, eu não sei quando ele foi gravado. Ele foi ao ar em novembro, não é isso? De 61. O julgamento do Eichmann estava acontecendo e o veredito ia sair em dezembro desse ano, do ano, mais ou menos um mês depois que o episódio foi ao ar. Sim, é o que estava na boca das pessoas, né? Era um acontecimento, né? O Eichmann foi preso na Argentina, né? Porque a Argentina é guarida a muitos criminosos nazistas, e é muito triste a gente falar isso, inclusive com o patrocínio da Igreja Católica, Cruz Vermelha. Então, esses caras, muitos deles conseguiram fugir de acordo, por exemplo, com o governo argentino da época, sabe? Que não extraditava. Então, uma história, para quem se interessa, até depois eu vou comentar sobre um filme que também fala sobre essa questão. Mas eu queria trazer aqui, voltando para o episódio, rapidamente, que esse é um episódio dirigido pelo Don Medford. Ele tem alguns episódios memoráveis na imaginação, como, por exemplo, The Passage for Trumpet, que a gente já comentou com o Jack Klugman, o The Man in the Bottle, que é meio assim um episódio um pouco de humor, né? Mas também vai ter a questão nazi no episódio. Certo. O episódio que a gente comentou, inclusive, né? Reclamamos um pouquinho sobre o The Mirror e o Death Ship, que esse daí já é na próxima temporada, na 4ª temporada. É um dos meus episódios preferidos da série Death Ship, mas falaremos dele no futuro próximo. No futuro próximo. E o episódio aqui também, o Death's Head Revisited, ele foi adaptado para uma história em quadrinhos, sabe? Escrita pelo Mark Knizia com a arte do Chris Lee, né? E ele fez parte de uma série que foi desenvolvida. Tinha alguns episódios de Além da Imaginação. E, claro, também a gente sempre comenta, é bom comentar que o episódio também virou um drama de rádio, né? Esse daí estrelado pelo H.M. Wynant. Mas uma coisa legal da gente comentar é que o Serling, esse era um dos episódios favoritos dele, sabe? De todo o coração. E você entende por que assistindo o episódio. Então ele até... É que a gente não tem isso aqui nos nossos... dificilmente, né? Você tem no encerramento, sempre tem o Serling falando sobre o próximo episódio, né? E ele fala o seguinte... Ele vai comentar sobre o episódio. Nós não fizemos a sinopse ainda, mas no episódio anterior do Serling, que no caso seria o final do It's a Good Life, né? Ele fala o seguinte, apresentando esse. Este é o saguão de uma pousada em uma pequena cidade na Bavária. E na próxima semana entraremos nele com um ex-oficial da SS. É a primeira parada no seu caminho de volta para reviver o horror que foi a Alemanha nazista. Aí ele fala assim, o nosso sentimento aqui é que esse é o drama mais forte e comovente que nós já apresentamos. Eu espero muito que você esteja por perto para fazer o seu julgamento. Então ele fala sobre o episódio de maneira emocionada e para ele esse é um dos... Por mais que eu sei que talvez não entre em algumas listas das pessoas, esse é um dos mais queridos, favoritos e importantes para o Serling.
Uhum. Sim, ele é interessante. Ele é um episódio que, como a gente até já tinha comentado, como o julgamento do Ashman estava acontecendo, não tinha sido proferido o veredito ainda, ele obviamente um episódio que ele tinha uma força gigantesca de comentário social naquele momento. Ele continua um episódio poderosíssimo. As críticas que esse episódio recebe de algumas pessoas, e algumas delas eu vou concordar, é que existem várias facilitações de roteiro para que aconteça o que o Selling quer nessa história. Que nós vamos chegar nisso quando a gente falar da sinopse. Então ele usa uma série de facilitações para que as coisas aconteçam do jeito que ele quer. Essa história funciona muito mais como uma metáfora, como uma alegoria, do que de uma história crível, obviamente. Sim. Uhum. Né? Mas se ela tem esse ponto aí, que existem algumas facilitações forçadas, né? Por outro lado, alguns dos diálogos mais impactantes e mais perfeitos que o Selling já escreveu estão nesse episódio também. Sim, sim. É bem o que você falou, é uma alegoria, na verdade, para poder tocar sobre alguns assuntos do que estava acontecendo naquele momento, né? Porque se você se intera, você assiste alguma coisa, você lê sobre o julgamento do Eichmann, você vai ver que essas pessoas, não somente o Eichmann, ficavam falando que eles obedeciam ordens, que eles não tinham culpa e tal, que eles tinham que fazer o trabalho deles, que era apenas um trabalho. Então vai ser isso que vai ser comentado também no episódio, né? Vamos falar um pouquinho também, porque isso é muito interessante, sobre o elenco. Vai aparecer bastante o Oscar Bereg Jr. e o Joseph Schildkraut, porque o Oscar Bereg Jr. faz o Capitão Lutz, né, que é o Sr. Schmidt. E o Joseph Schildkraut faz o Alfred Becker, que a gente vai falar um pouco mais sobre o personagem dele, né? Tem a Karen Verne, no caso a mulher que recebe lá no hotel, né? O Robert Boone faz o taxista e o Ben Wright faz o doutor, que também vai aparecer no final, né? O que eu queria comentar rapidinho aqui também é que o Oscar Bereg Jr., ele participou de um episódio que a gente já comentou, né? Eu gostei muito da atuação dele, sabe? Esse episódio tem uma coisa que é muito legal, assim, de você assistir, é esse praticamente embate, né? Do Oscar Bereg com outro ator. Fez aquele episódio de Rip Van Winkle Caper, que é um episódio, para quem vai lembrar, dos caras que assaltam lá um trem, aí resolvem ficar numa espécie de cápsula do tempo, vão acordar 100 anos depois e tal. A gente comentou sobre esse episódio. E ele depois vai aparecer também naquele episódio da 4ª temporada chamada Multi. Já o Joseph Schildkraut, nossa, o nome dele é bem complicado. Ele vai aparecer no episódio que vai ter nessa temporada, que é o The Trade-ins. E o Ben Wright, que aparece também no episódio, ele apareceu naquele Judgment Night, que é bem interessante, que é o do barco, né? E nesse episódio da temporada em Dead Man Shows, né? Então você vê que tem um elenco ali que já, se não participaram, vão participar de mais coisas. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esses dois atores aí, porque eles têm uma história curiosa, intrigante, né, Marcos? O Oscar Bereg e o Joseph Schildkraut. Falando rapidinho do Oscar Bereg, talvez o público brasileiro lembre dele, porque ele tem participações na série James West e participação também como vilões na série do Agente 86, né? Então talvez o pessoal vá lembrar das atuações dele nessas duas séries que passaram no Brasil e são séries muito queridas aqui no Brasil. Tanto ele quanto o Joseph Schildkraut, o Joseph Schildkraut, ele era austríaco, né? Porque na verdade a Áustria e a Hungria eram juntas, né? Só que o Schildkraut nasceu na parte austríaca e o Oscar Bereg nasceu na Hungria, no que seria a Hungria hoje também. Sim. Ambos eram filhos de atores. O Oscar Bereg é filho do Oscar Bereg. O Oscar Bereg Jr. é filho do Oscar Bereg, que era um ator húngaro do cinema mudo e também um ator de teatro. O Joseph Schildkraut era filho de um ator de teatro. Nos anos 20, a família do Schildkraut vai para os Estados Unidos e no final dos anos 30, a família do Oscar Bereg vai para os Estados Unidos também. Eles passam pelo Chile e vão para os Estados Unidos. O Schildkraut, eles começam no teatro e no cinema mudo,
né? Ele vai participar. Ele é o primeiro ator não nascido nos Estados Unidos a ganhar um Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme Órfãs da Tempestade, filme que ele contracenou com as irmãs Gish, né? Filme do D.W. Griffith. Ele vai estar também no filme do A Vida de Emily Zola. Ele faz o Capitão Dreyfus, né? Aquele famoso caso do julgamento do Capitão Dreyfus, em que ele é condenado injustamente e o Emily Zola escreve um artigo chamado Eu Acuso, expondo a fraude do julgamento. Esse filme conta essa passagem e ele faz o papel do Dreyfus, e ele também, tanto no teatro quanto no cinema, fez o Otto Frank, que é o pai da Anne Frank, na peça e no filme O Diário de Anne Frank, a versão dos anos 50 do filme, que é maravilhoso, passou no Brasil, quem puder assistir, não deixe de ver. Os dois eram muito amigos, o Oscar Bereg e o Joseph Schildkraut, mas nesse episódio fizeram dois que não poderiam ser mais inimigos, né? Do que os personagens que eles têm nesse episódio. Sim, realmente. Os dois estão incríveis no episódio, sabe? E você fica até se perguntando, né? Quando a gente começa a fazer pesquisa sobre a carreira, né, dos caras, como é que foi a vida, né? Aí você fica até assim chocado, porque tanto a família, falando ali do Oscar Bereg, né, Júnior, e o Sênior, que é o pai, o pessoal achava que eles eram nazistas, sabe? Na verdade, eles foram embora justamente por causa disso, por a questão, né, dessa ascensão do nazismo, né? Então, é muito interessante, gente. É muito interessante quando você vai pesquisar, então, background, fica bem mais interessante. O Oscar Bereg fez muitos vilões, né, em séries de TV. Não, mas sabe uma coisa interessante? Sem querer te cortar e já te cortando. Ele não fez apenas vilões, ele fez vários oficiais nazistas, oficiais alemães. Sim. Isso é triste, né? Bom, mas é interessante, né? Por causa da aparência dele, porque o Oscar Bereg é um cara grande, né? E ele tem uma aparência, assim, como eu posso dizer, meio sisuda, né? Então, se você lembra dele naquele episódio lá dos caras, né? Dos ladrões, então você vê que ele realmente tem aquele ar, aquela empáfia, né? E ele fazia sempre esse papel, ele fez várias vezes. Ele participa, inclusive, do Jovem Frankenstein, aquele filme que a gente comentou, né? Ele faz lá um personagem, o Jovem Frankenstein. É verdade. Mas aí, será que a gente deve ir agora lá para a sinopse do episódio? Sim. Então, se você quiser nos agraciar aí com a sinopse, fica à vontade. Nesse episódio, nós estamos na cidade de Dachau, num hotel da cidade, num pequeno hotel, e chega um hóspede, ele vai dar entrada no hotel, e ele conversa com a moça que é atendente do hotel, e ele pergunta para ela o nome da cidade. Que cidade é essa, né? Até estranho, né? Você tá numa cidade, dando entrada no hotel e não sabe o nome da cidade, mas enfim, ela fala que é a cidade de Dachau, e ele começa de uma maneira muito estranha a perguntar para ela o que é aquela construção que tem. Você consegue ver num altiplano ali uma construção, você consegue vê-la da janela do hotel. E aí ela fala que aquela construção deveria ser queimada, destruída, porque era um campo de concentração. Esse personagem, que na verdade a gente vai ficar sabendo que ele é um ex-capitão nazista que comandava esse campo de concentração de Dachau, ele vai até o local, o campo que está abandonado, para ter recordações dos crimes e atrocidades que ele cometeu ali. Porém, uma grande surpresa o espera. E é sobre isso que é o episódio. Isso, exatamente, né? O Lutz, que ele está utilizando outro nome, né? O nome de Schmidt, ele vai encontrar uma pessoa no campo de concentração, né? Ele primeiro, como você falou, ele vai assediar essa mulher, vai começar a forçá-la a falar o que acontecia ali, que lugar que era aquele, né? E ele, você vê que no semblante dele tem aquele sorriso de regozijo, né? Ele tá feliz ouvindo, né, falar sobre as atrocidades, né, que ele sabe, claro, em primeira mão, que eram cometidas nesse campo, né? O interessante nesse episódio, na minha opinião, que você não comentou, mas ele vai encontrar o Alfred Becker. Esse daí, que ele vai estar com uma roupa que remete, obviamente, à roupa dos prisioneiros de campo de concentração. E quando ele vê esse homem, ele pergunta a ele assim, fala, você é o quê? Você é o zelador daqui? Mas o homem não responde, não fala absolutamente nada. Aí ele fala nem que sim, nem que não, né? Ele mexe com a cabeça assim, e ele começa, então, a transitar pelo campo e recordar, né, os momentos onde ele fazia
em que as pessoas sofressem com fome, com frio, com muita dor, né? Tem um momento que eles estão, por exemplo, parados ali nos postes, que aí o próprio personagem, esse homem que ele encontra, o Alfred Becker, fala, nesses postes aqui você, por exemplo, deixava as pessoas agonizarem, né? Presas aqui, né? Você jogava vinagre na boca das pessoas para que sua língua inchasse, elas não conseguissem respirar, não conseguissem engolir. Então ele vai mostrando ao Lutz, né, todas as atrocidades que eram cometidas, e ele se sente, na verdade, aparentemente muito orgulhoso enquanto ele está escutando, que tem aquela, né, ao lado dele, né, tem imagens dele dando as ordens, né, mostrando os prisioneiros, né, e ele meio que é uma egotrip, né, que ele está fazendo ali para poder se satisfazer, né, é um escárnio, né, você vê alguém que cometeu essas atrocidades, né, que está sendo ali deparado com os locais onde essas atrocidades aconteceram, e na verdade a pessoa está muito feliz ali, né? Ele é meio que, não sei se tu concorda, Marcos, ele é meio uma caricatura, né? Esse personagem, e eu tenho muitos elogios ao episódio, né? Mas uma das coisas que com toda certeza eu não consigo elogiar é essa forma meio caricatural como ele é mostrado para o espectador, porque a gente sabe que essas pessoas, né, que as pessoas chamam de monstro, né, que é uma afirmação até inclusive incorreta, porque são humanos, né? Tá aí o julgamento do Eichmann né, e a escrita da Hannah Arendt, né, para falar que na verdade são seres humanos e às vezes até uns seres humanos absolutamente incompetentes, né, e paus mandados, né? Então você vê que essa maneira meio caricatural, como ele é mostrado no episódio, que os caras não são assim, né? Entendeu? E apesar de tudo, eu acho que é um bom episódio. Ele vai ter algumas cenas que não sei se tu quer comentar, que são muito dolorosas ao mesmo tempo, mas tem cenas muito, muito fortes, né? Como é um momento, por exemplo, que aparecem vários prisioneiros, né? Já indo mais assim pra frente, né? Porque o Lutz vai descobrir que na verdade ele está ali para ser julgado, né, Marcos? É o julgamento dele, das coisas que ele fez, né, de todo o genocídio que ele ajudou a promover, né? E tem umas falas dele, a gente comentou um pouquinho lá para trás, que ele fica falando, não, mas eu era apenas um soldado cumprindo ordens. Eu estava fazendo o meu trabalho, não posso ser responsabilizado pelo que aconteceu, porque o Becker vai mostrando para ele todo o sofrimento e todo o absurdo que acontecia no campo, né? Sem saber, né? Ele pelo menos achando, né? Não reconhece no Becker um dos prisioneiros, né? Mas ele vai se defendendo, né? Uhum. Pois é, quando ele se recorda, né? E o Becker se apresenta como o antigo zelador do campo, ele logo lembra das perversidades que ele cometia e ele se justifica também falando que vamos deixar isso pra lá, né? Agora as pessoas retomaram a razão. Parece que aquilo tinha sido uma loucura passageira que houve na Europa e já tinha passado e podia se deixar tudo pra trás e esquecer os crimes dele, né? Foda-se os 11 milhões de mortos, né? Foi uma loucura passageira, né? Uma doideira, né? E tal, né? Já passou, né? Assim que as pessoas falam, né? Inclusive em relação à ditadura, né? Diga-se de passagem, né? Até tem as chorandeiras da ditadura, né? Aqui no Brasil, né? Mas é outro assunto. Uhum. E como você mesma falou, o episódio ele tem uma imagética muito forte e impactante, mesmo com as restrições que a televisão, principalmente a televisão na época tinha, mas os momentos em que eles estão, ele e o Lutz e o Becker estão andando pelo campo e você vê as forcas, aí você vê você tem a imagem de ver as pessoas penduradas nas forcas. Sim. Isso é muito chocante. O momento em que eles estão vendo os gritos e o desespero das pessoas que sofriam experiências nos laboratórios, né? As pessoas eram usadas como cobaias humanas. Enfim, as torturas, elas são, mesmo que rapidamente ali, você tem um vislumbre daquilo. E esse vislumbre ele já é suficientemente chocante e muito... Outra coisa também que eu acho chocante nesse episódio e que me chamou muita atenção é na atuação do Joseph Schildkraut, que faz
zelador do campo de concentração e também era detento no campo, né? Também foi uma pessoa que também passava por todo o sofrimento e por todas as torturas e via os judeus, né, viu o povo dele ser massacrado, executado e torturado diariamente. A expressão que ele tem no rosto o tempo todo é a expressão que a gente via em fotos de prisioneiros de campo de concentração. Era uma pessoa destruída, aquele olhar vazio, totalmente sem esperança, enfim, é uma carranca de desespero e de sofrimento com um olhar embotado. E essa expressão que ele mantém ao longo de todo o episódio, ela é muito impressionante e ela é extremamente incômoda, né, para quem está assistindo. Nossa, você vê no olhar dele um olhar que não tem raiva, que é um olhar que não tem medo, um olhar que não tem sentimento, né? Ele tá falando sobre coisas terríveis, é aquele olhar fixo dele, né? Que você vê que é um olhar porra, isso é terrível, da gente até pensar nisso, é muito triste, gente. Mas você vê nessas fotos, né, em campo de concentração, já que os caras fotografavam muito, registravam tudo, né? Você vê a foto de crianças, de gente velha, de mulheres, de homens, com esse olhar parado, né? Então ele fala as coisas mais tristes, né, que eram produzidas nesse campo de concentração, com aquele olhar apenas aquele olhar de alguém que está fazendo uma afirmação, uma coisa que foi verdade, que já aconteceu, né? Absolutamente. Aliás, na boca dele, as palavras que ele profere, elas são de um brilhantismo, né? Você vê que ali o Seren colocou todo o coração mesmo, né? Nesse texto aí, né? Porque o roteiro é dele, né? Como a gente já comentou. E para ele esse assunto era muito, muito importante. Era ele conseguindo fazer e falar das coisas que ele queria, né? E tal, que ele queria trazer para o espectador, né? Então é interessante. Tem uma coisa curiosa assim também nesse negócio do episódio, né? Que essas sobreposições ali, essas imagens, sabe, que mostra ele assim ao lado, aquilo fica uma coisa, não sei se o que você achou disso daí. Eu achei um tanto foi aí que eu achei um tanto caricatural, sabe? Esse negócio de ficar mostrando ele assim ao lado dele, aquela imagenzinha dele, né? Ao lado, né? Eu sei que é pra mostrar, né, que ele tá pensando, né, nessas Sim. coisas aí, mas eu achei que ficou meio, sabe, olha, eu vou te falar, eu não sei nem se eu tô certa no que eu tô falando, assim, nessa questão de ser caricatural, que pra gente pode ser caricatural, mas pra esses caras isso daí é apenas né, é como eles veem as coisas, né? As pessoas simplesmente louvando torturador, né, estuprador e psicopata e assassino e eu não sei nem o que te dizer, cara. Na verdade, talvez as coisas sejam assim, né? A gente tenha que ter esse sentimento de olhar para essas coisas, na verdade, não achar mais que é uma galhofa. Achar que é assim que eles veem as coisas, a estética deles, né? É essa. O Serling, no seu roteiro e também na interpretação do Oscar Bereg Jr., eles retratam esse criminoso nazista como uma pessoa evidentemente degenerada, né? Alguém que sente prazer no sofrimento alheio, alguém que se divertia e gostava das monstruosidades que estava cometendo e tinha orgulho, como você mesma falou, né? E isso é uma maneira como as pessoas enxergavam na época, inclusive, estava tendo julgamento dos criminosos nazistas, enfim, como as pessoas meio que enxergavam essas pessoas como monstros. Depois, com o passar do tempo, você tem a questão do livro, da reportagem que a Hannah Arendt faz sobre o Eichmann e o ensaio que ela escreve sobre a banalidade do mal, a gente vai ter uma outra visão desse tipo de coisa. E, na verdade, esses caras eram homens medíocres que estavam servindo a um Estado, na verdade, né, um poder totalitário que era criminoso e transformava a violência no meio cotidiano comum. Normalizava essas monstruosidades. Então esses caras chegavam ao ponto de alguns deles realmente achar que estavam meramente cumprindo ordens e que aquilo tinha virado o cotidiano normal de um servidor ali daquele estado, que era um estado criminoso, que tornou o crime, a monstruosidade, o assassinato e o genocídio política de estado. E a própria população se sentia intimidada e aceitava aquilo, né?
esperando pelo melhor, esperando que a Alemanha, de alguma maneira, a vitória dela na guerra fosse trazer prosperidade e aquilo pudesse ficar para trás em algum momento, que não ia ficar, óbvio, né? Então toda essa complexidade depois de como era a psicologia desses criminosos e a própria psicologia que foi impressa ao povo na época através da propaganda nazista e etc., foi depois sendo discutida ao longo do tempo e entendida melhor. Aqui, realmente, a caracterização que a gente faz do criminoso nazista é meio que caricata mesmo, mas ela ao mesmo tempo serve como uma denúncia de que o cara, ele fica falando que ele estava apenas cumprindo ordens, que ele não tinha prazer nenhum naquilo, mas será mesmo, né? As pessoas que cumprem ordens monstruosas e violentas, elas têm alguma consciência de que aquilo que elas estão fazendo é errado, é monstruoso e é um crime. Elas sabem disso. Não é porque você falou essa questão da ditadura, né? Que na ditadura o pessoal falava que era guerra, então a gente torturava. Na verdade, a guerra não é prevista em código militar nenhum, ela é crime, mesmo durante... A tortura é crime mesmo em estado de guerra. Então, os caras chamam a houve... ditadura, né, aqui no Brasil tem quem chame de revolução, cara. Pois é. Né? Mas mesmo que a gente achasse, mesmo que houvesse uma guerra, ainda assim tortura também é proibida na guerra. Então nunca houve justificativa para o que foi feito. Como... você argumentar que você estava na guerra e estava cumprindo ordens não servia de justificativa para os nazistas e para o pessoal da SS. Essa justificativa furada, né? Agora uma curiosidade, né? Sem querer te cortar, tu já conclui. O Adolf Eichmann era responsável justamente pela aquela questão da solução final, né? Que ele geria a logística, né? Das deportações em massa dos judeus para os guetos, para os campos de extermínio, né? Foi capturado, né? A gente comentou aqui na Argentina pela Mossad, que é o serviço secreto de Israel, né? Então, você vê que se você vai ler a história dele, ou conhecer a história dele um pouco, né? Porque a gente acaba pesquisando, que ele era um aluno absolutamente mediano, uma pessoa que ascendeu mesmo nessa questão depois com a SS, mas era uma pessoa que não era um brilhantismo, né? Era uma pessoa responsável por, olha você, né? Logística. Né? Isso. Então era praticamente um general de intendência que depois alguém transformou em ministro da saúde. Não, desculpe. Não. Opa, era o carimbador de papéis, né? O Eichmann, né? E tal. Tem até um filme legal, mas eu já comentei que eu vou falar. Mas assim, eu gostei muito do que você está falando da questão da Hannah Arendt, né? Porque ela, esse texto que ela escreveu, né? Que ela foi cobrir esse julgamento, né? Ela recebeu muita crítica, né, Marcos? O pessoal não gostou, o pessoal queria que ele fosse visto como um monstro, como uma pessoa não humana. Não, e ela, muito pelo contrário, ela falou assim, não, ele é humano sim. E ainda é humano insignificante. Pau mandado, um cara que obedece ordem. Se você vai ver, a gente tá falando a questão do Holocausto, né, dessa época da Segunda Guerra Mundial e tal. Mas em várias e várias questões do Holocausto, em vários países, tiveram vários holocaustos, né, gente? E sempre tem os paus mandados. E eles são muito, muito perigosos. Né? Que são os que não vão questionar e vão fazer tudo que o chefe mandar. E o que o chefe está mandando fazer nesse momento? Nada. Entendeu? O chefe está mandando o quê? Mentir? Né? Então é uma questão assim, muito interessante para a gente olhar sobre a perspectiva atual, inclusive, né? Do que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Até uma questão, a ascensão do autoritarismo no mundo, né? Como é que está sendo feito agora também muito através da tecnologia, através da mentira, na pós-verdade. Então, você vê o cuidado, né, que a gente tem que ter para a gente poder sempre reforçar a questão humanitária, né? De você encarar um genocídio como ele é um genocídio. Quando você não faz nada, você, por exemplo, é o chefe de uma nação, presidente, se você não faz nada, se você é um negacionista de uma doença que está matando, você é um genocida porque você está com o teu discurso fazendo afirmações que levam outras pessoas, né? Que acreditam em ti enquanto chefe de uma nação, que vai fazer o que você faz, vai acreditar no que você acredita. Então, existe uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela vai cair nos seus ombros, né? Se não hoje, amanhã, né? Mas vamos lembrar, por exemplo, né, para quem gosta de encarar as pessoas como monstros e achar que todos eles vão ser pegos, que o Ustra morreu de velhice, né? Sim. Então... E eu acho que a Hannah Arendt, ela questionava o seguinte: o Eichmann não matou centenas de milhares de pessoas sozinho. Sim. Ele era quem organizava, dava as ordens,
mas e todas as outras pessoas da cadeia de comando, todas as outras pessoas abaixo dele na hierarquia, as pessoas que na verdade executavam com as suas mãos os assassinatos, as pessoas que sabiam e não faziam nada, as pessoas que contribuíam indiretamente. É meio assim, como você mesmo falou, a gente tem hoje aqui no nosso país, por exemplo, um governo genocida, mas a gente não faz nada para tirar esse governo de onde ele está, então a gente... Se a gente permite que esse governo continue, nós também somos genocidas, na verdade. Indiretamente também somos, porque estamos assistindo a tudo que ele faz e não nos mobilizamos. Mas ainda tem o pessoal que é ativista, né? E a gente continua em meio à pandemia não vacinado, né? Eu tenho certeza que se a gente tivesse vacinado, acho que tinha muita gente na rua. Já tá tendo, né? Aos poucos tá aumentando, né? Sim. Exatamente, se a gente não quiser também ser colocado nessa conta, temos que de alguma maneira dizer não e nos posicionarmos contra isso abertamente e enfrentar essa realidade, senão a gente vira cúmplice também dela. E voltando até para o episódio, nesse campo de concentração estão as almas dos mortos, das pessoas que esse criminoso torturou, matou, né? E eles estão ali para julgá-lo. Ele, quando percebe essa situação, ele tenta fugir, mas o portão está trancado, ele não consegue abrir, ele está preso ali, de forma que ele não escape do julgamento que os mortos estão vindo, né? Os que morreram por causa dele estão ali reunidos para julgá-lo e fazê-lo sentir um pouco do sofrimento que eles sentiram, né? É uma cena, hein, gente? Essa cena, né? Eu gosto muito disso, eu já elogiei essa espécie de escolha de cast em vários episódios, assim, vários, né? Até em filmes. A face deles, né? Porque você tem todos os prisioneiros, eles estão olhando para ele, assim, com aquele mesmo olhar vazio que o interlocutor ali dele, e eles estão olhando, né? E ele desmaia, né? Ele começa a proferir essas palavras: eu não tenho culpa, e tal, e desmaia, né? Então você vê, aí a gente já vai partindo, inclusive, para o final do episódio, que ele vai receber ali o julgamento dele, só que isso é muito interessante. Ele não vai sofrer na carne dele, entendeu? Ferimentos e tal, ou ser machucado, ou ser torturado, né? O que ele vai receber é a lembrança eterna de ficar revivendo o horror do que ele fez. O Alfred Becker fala para ele que, olha, você está aqui, ele acorda, né? Ele desmaia, acorda, você foi julgado, você foi condenado, né? E você vai reviver sempre os horrores do que você fez, né? Vai continuar sendo julgado na sua mente para sempre, né? E aí vem o final do episódio, que eu acho que é um final muito interessante, né, Marcos? Não sei se você concorda, né? Porque ele vai estar caído, né? O Lutz vai estar caído no chão. Vai aparecer depois dois homens, né? Um médico e um motorista de táxi. Vão estar ali ajoelhados ao corpo dele. Falam que ele está sedado. E o motorista fala assim, né? Que ele deixou esse homem apenas 2 horas atrás. Ele parecia tão bem, né? Aí o médico parece confuso, né? Aí ele olha para os edifícios vazios, como se eles pudessem conter as respostas, né? Para a pergunta que ele vai dizer. Aí ele olha e fala assim: por que eles permitem que esse lugar permaneça em pé? Aí ele pergunta pro motorista, mas o motorista não responde, né? E termina o episódio assim, eles em silêncio, sentados, barulho do vento, né? Passando pelas ruínas, né? Do lugar, desse lugar que era o inferno, né? Que era conhecido como Dachau. Então é uma pergunta, cara, é uma pergunta importante, né? Acho que a gente pode, inclusive, responder essa pergunta, né? Por quê? Por que existem até hoje locais como Dachau, como Auschwitz, né, e outros campos de concentração que se tornaram locais de visitação, Marcos? Olha, eu daria essa resposta, ela pode ser dada de uma maneira bem objetiva. Quando você olha para aquele local onde aconteceram todas essas monstruosidades, a gente lembra o seguinte: nós, humanidade, fizemos isso. Precisamos lembrar que nós fizemos isso para que a gente não faça de novo. Se a gente esquecer que a gente fez, está aberto o caminho. E como chegou ao ponto daquilo acontecer, está aberto o caminho para acontecer de novo. Quem esquece o passado está condenado a repeti-lo. Isso é muito verdadeiro. Por que existem nesses locais que foram
flagelados pela bomba em Hiroshima e Nagasaki? Por que existem as sombras, né? Vocês já devem ter ouvido falar que existem aquelas sombras, né, das pessoas que foram vaporizadas, né? Que ficou impressa nos locais, nos prédios onde elas estavam caídas, a forma do corpo delas. Ele existe para que não se esqueça. Nunca, né? Infelizmente, hoje em dia, né, a gente tem o desprazer de ver gente que frequenta esses locais com uma total falta de respeito, né? Com toda a história do local, gente tirando foto, fazendo pose. Sabe, vocês já devem ter visto essas matérias, né, do pessoal tirando uma onda, sabe, em cemitérios, nesses monumentos, judeus, etc. Então, gente sem consciência sempre haverá, mas haverá gente que também tem consciência, que vai olhar para isso, vai olhar para trás, vai olhar para a história, vai saber o quanto de dor, né, que existiu para essas pessoas. Não à toa, né, que existem esses filmes todos que estão sempre retratando essa questão do Holocausto, por exemplo. Tem vários filmes, viu, gente? Se vocês quiserem, a gente depois faz um apanhado para vocês, né, de vários filmes que falam, inclusive, de outras questões em outros locais, né? Por exemplo, tem a questão da Armênia, né? E, poxa, vários locais mesmo, assim, que dá para você conhecer um pouco mais dessa história e saber o que aconteceu com o povo. Mas é importante, poxa, é importante pra caramba que a gente consiga olhar para esses locais. Teve uma pessoa que gravou com a gente uma vez que achava que esses locais tinham que ser destruídos, demolidos e a terra salgada. Eu lembro que na época a gente grava, né? E eu sinto muita pena de eu não ter falado nada para ele naquele momento, que às vezes tu, como o host de uma gravação, você não quer constranger um convidado, né? Mas eu sou absolutamente contra isso daí, né? Isso daí tem que ser visitado com todo respeito, né? Para que a gente faça essa reflexão. Nós estamos gravando dia 24 de janeiro. Hoje é aniversário daquele episódio de lançamento do He is Alive, que é um episódio muito, muito interessante, trata dessa questão nazista também, que é um episódio também roteirizado pelo Rod Serling. Então, esse é um episódio que tem o Dennis Hopper, que ele faz um personagem muito importante, né? Tem o Ludwig Donath, que faz o Ernst Gans, e tem um episódio que vai falar sobre a questão do nazismo. Poxa, gente, a gente vive numa época que as pessoas são nazistas descaradamente, né? Um dos caras que invadiu o Capitólio, né? Eu sei que a gente tem falado muito sobre isso, é porque tá gravando nessa época, é que o podcast vai sair depois, né? Um dos caras que invadiu o Capitólio tava com uma blusa Auschwitz, né? Falando que é como se fosse alguém que trabalhava no campo de Auschwitz. Então, porra, né? Façam os nazistas sentir medo e cagaço novamente, né? Não é possível, gente. Quem tem uma história dessa imensa, que o cinema, até porque a Hollywood, né, tem muitos judeus, né? Muitos produtores, donos de estúdio. Então, essa é uma história muito rememorada nos filmes e muito colocada, até mais do que outros holocaustos. Então, você vê que se com toda essa bagagem, com toda essa história, a gente admite, né, que alguém consiga se apresentar com uma camiseta, né, fazendo menção a Auschwitz, a pessoa, né, ele já foi preso agora, mas essa pessoa, né, sai inteira de qualquer lugar que ela entra, eu nunca vou entender, né, e tal, né, mas as pessoas hoje em dia estão sendo racistas descaradamente, nazistas também, então, ou seja, cara, é que nem o episódio de Alien Imaginação que vai ter na 4ª temporada, ele está vivo, cara, ele volta, ele retorna, e se a gente não tem cuidado, a gente começa a se descuidar, e daqui a pouco a gente vai ver, aqui no Brasil tem várias células neonazistas, várias, eu vou deixar para vocês uma reportagem, sabe, de uma mulher, assim, esqueci o nome dela assim de cabeça, mas ela fez essa investigação. Existem várias células nazistas no Brasil. Então, sim, tem uma funcionando dentro do Palácio do Planalto em Brasília, um tal de escritório do ódio, né? Gabinete do ódio. Tem uma célula neonazista lá também. A gente quer falar sobre a série, a gente sempre quer dar um tom de esperançoso, mas esse é um episódio que ele demanda uma seriedade, sabe? Não tem como a gente brincar com essa espécie de coisa. É um episódio muito triste e é um episódio que ele leva mesmo a isso, sabe? A gente conversar, tentar refletir, tentar entender, né? Assim como a ascensão do conservadorismo estúpido e cruel, né? Também está acontecendo uma ascensão de pessoas que estão lutando,
pelos seus Sim. direitos, né? E estão se impondo, né, a essas outras pessoas, né? Narrativamente falando, esse episódio ele usa alguns truques narrativos interessantes, né? A gente tem a sobreposição, a gente tem essa coisa de você olhar para o local no momento de hoje e as pessoas que viveram o drama ali aparecerem, se materializarem ali, enfim. Sim. Algumas imagens que evocam a lembrança dos personagens, mas são truques narrativos mais ou menos simples que até você vai ver utilizados em outros trabalhos, enfim. Uhum. Porém, o diretor ele percebe, né, que a história, a força dessa história vai estar nos diálogos e nas atuações, e como é comum a gente ver no Além da Imaginação, ele deixa, né, o palco para os atores mostrarem o seu talento, encarnarem maravilhosamente bem esses personagens e o drama deles. Como a gente falou dos dois atores principais, né, eles estão absolutamente incríveis, e o texto também muito afiado e belíssimo do Rod Serling também acaba brilhando na boca desses dois atores, né? Esse é o ponto forte, talvez, até desse episódio, e o quanto também, de certa maneira, ele estava na crista da onda, assim, né, das discussões que estavam acontecendo em relação a isso na época, né? Sim. É um texto muito bem escrito do Rod Serling, cara. E se você pegar esse texto, colocar ao lado dessa questão que a gente está comentando do julgamento do Eichmann, você vê que ele quer, sabe, trazer a conversa sobre isso. Falar assim, ó, olha o que esse cara tá falando. Esse cara tá falando que não tem culpa. Como assim, entendeu? Como é que você vendo que tá juntando pilhas e pilhas de copos, gente indo pra câmera de guarda, como assim você não tem culpa? Você tem culpa. A gente tem que fazer frente a esses movimentos, entendeu? Tem que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar inerte, né? De nação já basta do governante aí, né? Dessa praga dos infernos aí, que é o presidente do Brasil, né? Então, a gente precisa, né, fazer alguma coisa, a gente precisa sempre recordar essa questão, né? Pois é, o episódio ficou um pouco longo, mas a gente vai aqui para aquela pergunta de sempre. E aí, Marcos, ponto alto e ponto baixo do episódio? Para mim, o ponto alto são os diálogos, as falas e as atuações. O ponto baixo, como a gente comentou, são algumas facilitações ali narrativas e algumas coisas pouco verossímeis que os personagens, principalmente o personagem do nazista do Lutz, né? Lutz acaba fazendo, né? Eu concordo contigo. Eu acho que o episódio tem uma beleza dramática muito forte, né, com essas imagens que são projetadas pra gente no momento que ele aponta pro poste, né? Aquela imagem tá impressa na minha mente, né? Que ele aponta e você vê os postes e você vê as pessoas penduradas, né? Então é forte aquilo, é uma coisa pesada, né? As faces de cada prisioneiro ali, né? Olhando pro Lutz, né? Então ele tem uma força, né, muito grande. E é como eu falei assim, mas olha, gente, é uma impressão minha, né, essa coisa meio caricatural do cara sorrir e se regozijar e ficar feliz e tal. Eu achei aquilo assim meio, né, a gente tem que tomar cuidado, na verdade, com os caras que não têm esse perfil, né, de ser umas caricaturas vivas, né, estão ali seriamente, sabe, fingindo com um discurso populista, né, te enganando. Então tem que abrir, porque o monstro não é monstro, ele é humano, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa pessoa que na verdade é pessoa comum, né? Que tá fazendo conscientemente maldade, né? Pra muita gente, né? Então é um episódio maravilhoso, gente. É um episódio que eu vou reassisti-lo com certeza várias vezes na minha vida, como eu já reassisti muitas vezes o Is Alive. Eu acho que é um episódio fortíssimo de imaginação. E eu recomendo também, vou tentar deixar linkado para vocês, tá? Aqui na publicação. Então, Marcos, dessa vez você escolheu algum filme para poder recomendar pro pessoal? Eu como sempre vou roubar um pouquinho, né? Que senão a gente não fica feliz, né? Você tem uma diretora, a Margarete von Trotta, que ela é uma excepcional diretora. Quem ainda não conhece a obra dessa mulher precisa conhecer. É uma grande mestra do cinema aí de língua alemã. Sim.
E ela tem um trabalho muito focado em personagens femininas, na vida de mulheres importantes. Ela tem uma trilogia que fala sobre essa questão do final da República de Weimar, fala sobre questões relacionadas com o nazismo. São 3 filmes, é o Rosa Luxemburgo, Rua das Rosas e Hannah Arendt. E eu vou recomendar justamente esse filme, que é um filme de 2012, que ele fala sobre a vida da Hannah Arendt, da grande filósofa e cientista política, talvez a maior aí da segunda metade do século XX, uma figura importantíssima do ponto de vista intelectual, moral, enfim, alguém para se conhecer a obra. Aqui, como a gente já falou, que fez a reportagem, cobriu como professora e repórter convidada o julgamento do Eichmann, escreveu o livro Eichmann em Jerusalém, escreveu os textos sobre o conceito da banalidade do mal, que é um conceito importantíssimo e que está muito em voga hoje em dia, porque a gente está vendo ela funcionar no nosso dia a dia, infelizmente, né? A Hannah Arendt, ela é vivida pela atriz Bárbara Sukova. Essa atriz, ela é um monstro. É maravilhosa. Né? Uma excepcional atriz. O trabalho dela precisa ser muito comentado e muito conhecido, porque é um trabalho maravilhoso. Elas fizeram vários filmes juntas, a Margarete von Trotta e a Bárbara Sukova. Então, quem puder, não deixe de assistir, porque é um filme excepcional sobre uma figura, que é a Hannah Arendt, absolutamente vital no pensamento contemporâneo, né? Então, não deixem de assistir. E vou recomendar também que as pessoas leiam o livro que a Hannah Arendt publicou em 63, que é o Eichmann em Jerusalém. O livro tem tradução em português, está editado no Brasil, se não me engano ele está em catálogo. Se não estiver, a pessoa encontra fácil ele usado. É uma leitura muito importante, então quem puder, não deixe de ler. Ah, muito legal, muito bom mesmo. Eu gosto muito da Margaret von Trotta, né? Os filmes dela realmente são maravilhosos, né? Pois é, eu vou, na minha recomendação, roubar bastante também, porque eu acho que tem um monte de filmes pra gente recomendar, mas eu vou pegar pelo menos, tem um mais conhecido, né, que as pessoas, com certeza, uma boa parte aqui dos ouvintes já assistiram, que é a Lista de Schindler, né, de 93, que vai contar a história do Oskar Schindler, né, que ele era um cara simpatizante nazista, ele utilizava a mão de obra barata, né, dos judeus, para lucrar, né, durante a guerra. Depois, com o tempo, ele foi mudando, né, a percepção dele dessa questão toda, acabou ajudando a salvar várias pessoas, né. É um filme muito emocionante, muito bonito, vale a pena. Para quem não assistiu, né, é um pouco longo, mas é um belíssimo filme, né, do Spielberg, então eu acho que vale muito a pena. Também tem um filme que eu acho bem interessante, apesar de ser um tanto quanto pesado, que é um filme do Agustín Villaronga chamado Tras el Cristal. Esse filme aí, ele é um thriller psicológico, né, de 86. E é o primeiro filme do Agustín Villaronga. Ele faz um filme que tem um elenco sensacional, sabe? Tem, por exemplo, a Marisa Paredes, que ela é uma das atrizes que já trabalhou muito com Almodóvar, né? E ela está excepcional nesse filme, que vai contar a história de um criminoso nazista, né? Que ele está vivendo ali na Espanha e ele continua praticando crimes, sabe, de tortura contra jovens, né? É um absurdo, o filme é bem pesado mesmo, como eu falei, e ele vai ter, assim, uma reviravolta, porque esse cara, isso não é um spoiler que estrague, ele vai sofrer um acidente e ele vai ficar paraplégico e vivendo ali num pulmão, né, de oxigênio, pulmão de aço, né? Uma estrutura enorme, barulhenta, que ela, no filme tem os momentos que esse barulho está cada vez mais alto, né? Isso também traz para a gente uma ansiedade, sabe? E ele consegue, né, continuar trazendo a maldade e a crueldade, porque ele vai começar a ajudar um jovem, que também foi um jovem que foi torturado por ele. O jovem se torna uma secla dele. Continua, então, através das mãos desse jovem, a torturar mais vítimas, né? Então, essa história vai ter, assim, um desenvolvimento, assim, de extrema crueldade, sabe? É uma coisa muito proposital. Ele coloca isso daí para mostrar que, na verdade, quando você não pune, né, as pessoas que não pagam pelos seus crimes, conseguem fugir, conseguem se refugiar,
elas acabam, na verdade, continuando a fazer o que elas estavam fazendo, né? O Eichmann mesmo, né? Ele, apesar de estar escondido na Argentina, ele tinha lá apoio de outros simpatizantes nazistas e tal, e continuava com o mesmo discurso, e tinha uma célula lá, né, de apoio, né, lamentando o fato de Hitler não ter conseguido fazer o que ele fez. Então é uma história bem interessante. Eu lembro que eu comentei sobre esse filme num podcast que a gente gravou falando sobre terror espanhol, né, que foi o nosso especial de Halloween naquele ano. Eu estou muito bem acompanhada falando sobre esse filme e outros filmes interessantes com os amigos, tá? Para quem quiser dar uma acessada. Né? Por fim, eu tenho um filme também que eu achei interessante, que é um filme de 2018, dirigido pelo Chris Weitz, que é chamado Operation Finale. Ele é um drama, né? Que ele é estrelado pelo Oscar Isaac. Tem o Ben Kingsley, isso é interessante, porque eu falei da lista de Schindler, né? E aqui neste filme, o Ben Kingsley vai fazer o Eichmann, né? Ele vai fazer esse papel do cara que é justamente contando toda essa história de como é que os oficiais israelenses da Mossad capturaram ele, entendeu? Então, como é que foi toda aquela trama. Na verdade, a Mossad já tinha recebido informações sobre o Eichmann, só que eles não estavam acreditando, né? Afinal, os criminosos nazistas eram procurados, né, pelo mundo todo, né? Então você vai ter ali eles descobrindo, né, como é que foi, onde é que esse cara estava, a vida que ele vivia, né? Então é um filme bem interessante, eu acho que ele vale a pena também. Tá? Vou tentar deixar o trailer para vocês aí, para vocês assistirem, tá? É um filme muito interessante, sobre a prisão dele e como é que foi essa operação. E Marcos, e aí, você escolheu alguma música para terminar o episódio? Sim, uma música da Ofra Haza, que foi aquela grande cantora israelense falecida em 2000, e é uma música que ela fala sobre os trens que transportavam os prisioneiros judeus para os campos de concentração. A música chama Trains of No Return. Nossa, eu não escutei essa música ainda, mas eu adoro a Ofra Haza, gente. Ela faleceu jovem, né, e tal, e tem músicas tão maravilhosas, tão bonitas, né? Então eu tenho certeza que deve ser linda essa música também. É muito bonita mesmo, vale muito a pena ouvir. Ah, legal. Eu quero agradecer pela companhia, vocês permitirem que a gente lhes acompanhe aqui nessa maratona sobre Além da Imaginação. Deixa aí nos comentários as suas impressões, o que vocês acharam do episódio, filmes que vocês gostam sobre o tema. Ah, vamos fazer essa troca aqui nos comentários do site, no YouTube ou lá no nosso grupo, tá? Que a gente tem o grupo lá no Facebook, que é o Fãs de Além da Imaginação. Acesse também a nossa página no Facebook, que a gente tem agora, tem o Masmorracine, né, que é @Masmorracine no Facebook, e agora tem uma página também sobre The Twilight Zone Behind the Scenes, que a gente está publicando fotinha, tem documentário, então a gente está tentando aumentar o conteúdo aí para o pessoal que gosta da série, né, e é sempre interessante ver fotos de bastidores, né, Marcos? É uma coisa legal, né, você tem foto de bastidor, por exemplo, do Long Distance Call, que são fotos do menininho brincando, né, e tal, e aquela senhora maravilhosa também, que é a vovó dele, né, tem várias curiosidades, umas fotos com um plano legal, interessante, que você pega como é que era todo o cenário de fundo. Então recomendo, tá, acessem lá a nossa página, tá, que é Masmorracine, e também tem agora The Twilight Zone Behind the Scenes. Não, eu ia falar pro pessoal não deixar de conferir esse material que você está falando, porque a gente já falou tantas vezes aqui do quanto a produção da série Twilight Zone ela era bem cuidada, e aí você poder ver essas cenas de bastidores é muito bacana, sabe? Você tem uma ideia mesmo da produção que havia por trás, do encontro dos atores, atrizes, produtores e equipe técnica dos episódios, enfim. É bem bacana de se ver. Como eram os cenários, né? Porque você tem ali, algumas fotos revelam ali como é que na verdade era o cenário que foi usado. Muito legal, viu? Muito legal mesmo. Sim. Nossa, que eu tenho umas fotos do Serling, que eu ainda não coloquei, mas você vê o Serling no meio de tanta gente, tanta coisa, tanta tralha, que você fica impressionado, entendeu? Quando você vai ver aquelas aparições do Serling nos episódios, né? Aí você vê o que alguém fotografou, como tava o negócio, é impressionante, cara, é muito legal, tá? Então acessem lá. E a gente também tem o nosso perfil lá no Instagram, tá tendo a curadoria do William Funchal, nosso amigo querido, obrigada, William,
que ele tá lá colocando os vídeos que ele faz, colocando curiosidades. Esse amigo da gente é uma pessoa incrível, sabe? Ele tem um feeling, sabe? Para poder colocar coisas interessantes, vídeos sobre as atrizes, sobre episódios marcantes. Então acessem lá, tá? O Instagram e sigam a gente, que é @masmorracine. Nós temos o nosso perfil lá no Twitter, que é @masmorra_cast. E no mais, né, sempre recordando que dentro desta publicação, a gente sempre coloca o episódio completo, tá? Então tudo que a gente conseguir de links, curiosidades, textos e tal, ficam dentro do episódio. Então se você não tiver esses links aqui no YouTube, que a gente também faz o vídeo para o YouTube, acesse o nosso site, que é masmorracine.com.br. Lá você vai ter links de tudo que a gente comentar, tá bom? Oh yeah. Oh yeah. Se você quiser ser também o nosso padrinho ou a nossa madrinha e colaborar com o nosso trabalho, para que o nosso trabalho continue existindo, acesse o Padrim, acesse o Colabora Aí e doe algum valor, tá? Para que a gente possa continuar pagando o servidor, juntando a graninha para equipamento. A gente está precisando pra caramba de mais um fone, por exemplo, mais um headset, que o nosso headset está totalmente chumbado, né? Então a gente devagarinho, a gente grava assim de uma maneira às vezes até, não sei, né, meio caótica aqui em casa. A gente está tentando descolar equipamento. Ajude a gente, tá? Seja o nosso padrinho, nossa madrinha, colabore conosco. E a gente deixa aqui um beijo para vocês, viu? Se cuidem, tá? Vamos refletir juntos essas questões que foram colocadas aqui nesse podcast, que eu acho que elas foram muito certeiras, sabe? Para o momento que a gente está vivendo hoje em dia, para o discurso que está sendo colocado, né, de maneira irresponsável às vezes. Então vamos refletir essa questão juntos, tá? Um beijo para vocês e até o próximo podcast. Fiquem bem, se cuidem. Tchau.